Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no teu coração nesse dia de hoje. Quão maravilhoso é podermos acordar, estar na presença do nosso Mestre, dizer quão maravilhoso Ele é nas nossas vidas, amém? E que Ele venha falar em nossos corações nesse dia de hoje. Colocou no meu coração essa mensagem, ó, que está lá em Romanos, capítulo 4. Eu ia ler do 20, mas vou ler do 18, para os irmãos entenderem melhor. Romanos 4,18, ó, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de multidões, pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Aleluias, maravilhoso, gloriosa palavra, uma das passagens que eu mais amo, né? Todas são lindas, mas aqui fala quando Abraão foi chamado, ele não duvidou, ele não foi incrédulo. Aqui está falando, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, nesse ponto que o Espírito Santo me chamou a atenção. E quantas coisas, né? Talvez está demorando a promessa para chegar nas nossas vidas, mas no entanto nós esmorecemos, nós enfraquecemos na fé porque demora, né? Porque demora tanto e às vezes nós deixamos de acreditar. Como isso vai acontecer? Mas pelo contrário, nós temos que crer, saber que quem prometeu é poderoso, é fiel para fazer. E aqui, ó, nós temos que ser como Abraão, né? Nos fortificar na fé, dando glórias a Deus. Aleluias. E aqui também uma passagem que fala do jovem lunático, o menino de espírito mudo e surdo, que o pai veio trazer para que fosse, né, que o Senhor Jesus expulsasse, né, o espírito imundo da vida daquele jovem. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não, mas antes, ó, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Olha o que o Senhor Jesus respondeu para ele: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-me. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-lhe ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te repreendo, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar?
Olha a resposta do Senhor Jesus. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então, o que eu aprendo aqui? Muitas vezes nós não temos fé o suficiente para expulsar o demônio. Nós duvidamos daquilo que o Senhor Jesus é poderoso para fazer. Muitas vezes nós não estamos também preparados, como está aqui, ó. Esta casta não sai a não ser com jejum e oração. Nós não oramos, não jejuamos a tal ponto de expulsar. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar neste dia, né? Eu quero firmar nessa mensagem. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E então, aquele homem ali estava muito tempo com aquele problema ali, desde a infância o menino vinha dando esse trabalho para o pai dele e não tinha quem resolvesse o problema. Então, o Senhor Jesus chegou e resolveu aquele problema. Quer dizer, e hoje aquele homem foi sincero de tal modo que ele chegou diante do Senhor Jesus e falou: bom, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E ele foi sincero, porque ele não cria, ele queria ajuda. Então, muitas vezes nós devemos chegar diante do Senhor e falar a verdade, contar, colocar nosso problema, porque se nós temos fé, as coisas acontecem, mas quando não temos também devemos colocar tudo diante do nosso Deus. E aí, voltando para a mensagem aqui então, está falando aqui, e ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que o Senhor tinha prometido, ele era poderoso para o fazer. Então, nós estamos diante de duas situações, uma que o homem estava incrédulo, e aqui diante de Abraão, que creu na promessa e recebeu a promessa. Então, que nós possamos, neste dia de hoje, em Cafarnaum, foi a cidade que o Senhor Jesus não pôde operar por incredulidade, porque as pessoas não criam. Aqui em Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como que nós vamos chegar diante de Deus e não crer que Ele pode fazer as coisas, né? Então, fica impossível. E tudo é possível ao que crê. Para os homens pode até ser impossível, mas para Deus é possível. Todas as coisas são possíveis diante do nosso Deus. O nosso Deus ressuscitou um morto depois de 4 dias, né? Para os homens era impossível, mas para o nosso Deus foi possível e é possível. E eu não sei o que você está passando neste dia, mas eu quero te dizer: creia, tenha fé, continue crendo que a promessa chega, que o milagre acontece, que continue dando glória a Deus, porque o que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele está vendo todas as coisas e contemplando. E Ele chega no tempo certo, na hora certa. Ele não chega nem atrasado e nem adiantado, é no momento certo. Então, continue crendo, fica firme em o nome do Senhor Jesus. Glorifica, porque quando glorificamos, nós estamos acreditando com certeza e com convicção que Ele vai fazer. Amém? Que Ele é poderoso para cumprir. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que pedimos ou pensamos ou sonhamos. Deus faz além. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Continue crendo, continue firme no propósito que o Senhor tem para a tua vida, que Ele vai fazer. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Glória a Deus.